Nossa conversa de hoje é super interessante, porque, obviamente, 2014 está batendo às nossas portas e nós temos aqui conosco uma figura especialíssima que se chama Ana Maria Costa Ribeiro. Ela é a minha astróloga preferida. Ela não gosta que eu fale isso, mas é verdade. Ela é diretora da escola Urântia e ela tem apenas 25 livros sobre astrologia escritos e publicados. É uma honra, uma alegria, uma felicidade enorme apresentar a você a minha queridíssima Ana Maria da Costa Ribeiro. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, estou fazendo uma deferência especial a você e a Menorá, porque eu não gosto de dar essas entrevistas. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Ana Maria, em primeiro lugar, obrigado pelo carinho, pela compreensão, pela deferência, porque para mim é muito importante, para nós todos que estamos te vendo e te ouvindo, é uma alegria grande, nós que te conhecemos, conversar com você, ouvir o que você tem a dizer e sugar os teus ensinamentos, que são enormes, são muitos. Mesmo que eu diga algumas coisas que vocês não vão gostar? Sempre. Tudo que você diz é bom, porque o que não é muito legal, a gente se prepara para enfrentar. E o que é legal, a gente se prepara para aproveitar, não é assim? Completamente certo. Então vamos começar pelo maior tesão do brasileiro, que é a bola de futebol. Aliás, a Brazuca já está nomeada, ela vem aí. Nós já sabemos quais são os times que o Brasil vai enfrentar inicialmente. E eu pergunto se os astros estão contribuindo para que o Brasil limpe a porcariada que aconteceu aqui em 1950. Olha, eu não teria muito boas notícias, não. Eu espero, sinceramente, estar errada. Mas eu acho que não vai chegar para ser... O quê? Hexacampeão, 6 vezes. Acho que não vai chegar para 6, não. Não gostaria de estar dando essa notícia, mas tem situações aqui que me parece que lá pelo meio da jogada, alguma coisa vai prejudicar o time. E que iria haver uma barreira muito forte dos jogadores, sobre os jogadores, né? Então, eu acho que, inclusive, em algum tipo do goleiro também iria escapar, não pelo papel dele, o papel dele estará muito bem feito, mas um escape de segurar a bola. Não sei até se seria porque essa bola é muito leve, né? Não sei. Não, talvez porque isso aí, em qualquer esporte, pode sempre acontecer. Os casos fortuitos, as questões que ocorrem sem preparação, que são especificamente, saem do nada, isso acontece, principalmente com esporte com bola. Isso aí, quem sabe, quem pratica, quem praticou, conhece isso aí. Pode acontecer, sim. Eu tenho, então, essa temeridade entre alguma coisa com a equipe, com as barreiras feitas e com alguma coisa de escapar aleatoriamente. Quando você fala de barreira, é barreira na hora de bater falta, é isso? Barreira de jogadores? Não é só de bater falta, ou é não. Barreiras que vão encontrar pela frente? Exatamente. Obstáculos? Entendi. E que às vezes pode ser uma pressão muito grande de outros times tentando parar a seleção brasileira. Então, eu acho que que o Brasil vai chegar às quartas de final, por exemplo. Eu não sei se vai chegar à semifinal, mas eu acho que não vai chegar na final não vai. Eu acho que não, infelizmente. Muito bem, isso aí nós vamos ter a condição de esperar a hora e comprovar, porque julho vem aí e nós vamos, em 2014, saber o que o Brasil vai conseguir fazer em campo. Tomara que eu esteja errada. Eu quero que você conte para nós, ou que você explique, que é melhor dizendo, como é que funciona essa história de astrologia. Isso é adivinhação? Isso é alguma coisa que o camarada tira da cartola? Isso é alguma coisa que é como se fosse
desígnio divino que a pessoa recebe como um espírito e começa a falar a respeito. O que é astrologia e como é que você pratica essa atividade sua? Olha, a astrologia, isso já tem mais de 11 mil anos comprovados, pode ter até mais. E o seu amigo e o nosso amigo também, Abraão, já era um excelente astrólogo na época. Então, a astrologia ela começa em registro na Suméria de observação do céu. Então, é um dado estatístico. Os sacerdotes, astrônomos e astrólogos e médicos, porque isso se misturava, não havia separação, eles, ao observarem o céu, estatisticamente começavam a ver os acontecimentos. E isso hoje continua, claro, com muito mais tecnologia dessas observações. Precisão. Eu diria que a astrologia é a observação dos astros atuando na Terra, no nosso mundo, estatisticamente comprovados, e que se fosse uma coisa de brincadeirinha, isso já tinha parado há muito tempo. Inclusive tem um ditado que diz: milionários podem não gostar de astrologia, mas para os bilionários é indispensável. Então não há grupos de poder que não tenham acesso à astrologia. Eles conhecem muito bem. E vão atrás. Claro, o próprio Vaticano tem na sua biblioteca muitos livros a respeito, mas isso também tem em Israel, e isso também vai ter no Egito, e vai ter na Palestina, e vai ter por tudo quanto é canto, e vai ter na Europa, porque é um conhecimento em que ele não é basicamente adivinhação, ele é como um vetor. A astrologia diz assim: o planeta Plutão está passando agora no signo de Capricórnio, onde vai ficar até 2024, e isso tem uma tendência de acontecer uma série de coisas, como uma reestruturação do governo, da política, isso mexe nas classes sociais. Você está vendo agora uma mudança dessas classes sociais, isso mexe na engenharia, na arquitetura, no sistema agrário, em todas essas terras dos demais países, um monte de descobertas arqueológicas e uma série de coisas que está escrito aqui nesse meu livro, que eu escrevi em 2011, tudo relacionado dos acontecimentos no mundo até mais ou menos 2060. 2060? Que foi que eu tive trabalho de ver até lá. Nós dois vamos estar nos encontrando em que planeta nessa época? Em outra encarnação aí, no mundo astral, já se reencarnando ou esperando uma hora propícia. Eu quero que você conte para o nosso telespectador como é que essa tua vida ligada ao tema se iniciou e por que você deu sequência e como é que você se sente hoje? Eu me interessei por astrologia depois de adulta, nunca fui dessas que gostam de astrologia desde pequenininha, achava que era uma bobagem, mas quando cheguei em adulta, mais ou menos por 35 anos, eu simplesmente descobri, através de alguns livros, que aquilo não era a bobagem que eu pensava. Então eu comecei a estudar full time, e isso há 40 anos atrás, e jamais parei, porque descobri que era uma coisa muito fantástica. Eu não sou uma pessoa assim sonhadora, não? Eu sou uma pessoa pé no chão. Então comecei a ver que realmente aquilo funcionava. Então eu me dediquei às consultas e a pesquisas. Eu pesquisei e tenho publicado nos Estados Unidos e na França mais de 20 mil pesquisas sobre determinadas situações como alcoolismo, drogas, homossexualidade, situações tabus, aquela que as pessoas tinham medo de pegar, eu pegava para ver como que aquilo se identificava no mapa da pessoa. Isso está publicado internacionalmente e nacionalmente. E aí eu comecei a dar aulas. Então eu tenho uma escola, essa escola Urantia, que você se referiu, ela ensina todas as ciências ocultas, não é só astrologia, não. A astrologia é o carro-chefe, porque é a rainha, a grande mãe dessas ciências ocultas, mas fui acrescentando outras, como numerologia, que é antiga também, da época de Abraão também, e outras como
vidas passadas, tarô, a própria Vou te cabala. contar uma história. Eu estive há pouquíssimo tempo na cidade de Sfat, Safed, que em português ou hebraico, o Isaac Sefard. Luria, Essa cidade, Noveiro, sei, isso, todos isso. esses caras aí, Luria, Isso, Caro, isso, Caro. e Chain Abu, Vital, Abu Abd da Fonseca, que Fonseca. andou por aqui, construiu uma história de cultura e aprofundamento de tradições lá. O outro, o Bar Yochai, o Shimon Bar Yochai, que está enterrado num Monte Meron, que é em frente à cidade de Sfat. E eu vou te contar o que aconteceu. Eu estou produzindo, está quase já em época de distribuição, uma revista sobre as seitas judaicas e as vertentes da religião de Moisés. E eu fui buscar na cidade de Sfat um cidadão ortodoxo que iria me dar uma entrevista. Então, eu tenho tudo isso gravado. Ele se sentou no computador, pediu para que eu dissesse a ele qual era o horário do meu nascimento, a data do meu nascimento, o meu nome em hebraico. E ele introduziu os meus dados num programa onde também está toda a Torá inserida, que é o Pentateuco, a Bíblia, o Velho Testamento. Se tem gente que gosta de chamar de Velho Testamento, para mim é o único testamento, que os outros para mim não existem. Eu sou judeu e você sabe disso, e eu penso dessa maneira. De repente ele começou a dizer para mim como é que eu sou, como é que é o meu caráter, como é que é o meu temperamento, como é que é o tipo de atitude que eu tomo diante disso, diante daquilo outro, como é que eu me comporto com as pessoas, e fez um elenco de certezas absolutas e corretas, eu tenho isso gravado em vídeo, sobre a minha vida a partir desse programa, porque ele diz que, de acordo com as letras, que também são números, você sabe que em hebraico letras e números são equivalentes, ele consegue tirar de dentro da Torá quem é Ronaldo Gonlewski ou quem é Shlomo, que é o seu amigo aqui, em hebraico. Na verdade, eu sou o Shlomo Ben Yosef, que Ben é filho, Yosef é José, que é o meu pai, e Shlomo é o meu nome hebraico. Então, eu fiquei impressionadíssimo com a capacidade que esse sujeito tem, seja lá que capacidade é essa, seja lá numerologia, astrologia, sistema de computação, não sei o que é, nem me interessa, porque eu não vou me aprofundar nisso, mas fiquei impressionado com a condição e o percentual de acertos que esse camarada fez a respeito da minha vida, da minha atividade, do meu trabalho, da maneira como eu funciono. Isso realmente pode ser visto, tanto dentro da Torá, que você sabe, cada letra da Torá ela representa não só uma pessoa, mas também um estado de espírito, estado de ânimo. Mas, de qualquer forma, o que acontece é que nós estamos muito mais acostumados com as coisas científicas e comprovadas fisicamente, e as pessoas elas se esqueceram de captar o invisível, porque na verdade o invisível é 1000 vezes mais importante do que o visível. Deve ser mais profundo e mais amplo. Mais profundo, mais amplo, e dá sinais do que acontecerá. Então, se você sabe perceber o invisível de uma situação ou de uma pessoa, você sabe perfeitamente como é que aquilo vai agir no visível. Ora, não vou me demorar nisso, porque vai longe, mas a gente está caminhando para um conhecimento comprovado do invisível funcionando. Isso estamos caminhando como? Em princípio, basta falar nas viagens espaciais, em que existem casos de pessoas que são treinadas até a dirigirem aviões, não são os drones, mas são os pilotos drones, ou seja, as pessoas que podem dirigir sem aquela parafernália toda ali. Só com a mente. Só com a mente.
Isso parece coisa de ficção científica. Só que essa ficção científica, ela é apenas um pré daquilo que vai acontecer. Então, o futuro vai mostrar inclusive, é uma perda de tempo, de capacidade de você não perceber esse invisível. Não sai daí, nosso papo com Ana Maria Costa Ribeiro é importante. Estamos falando sobre o invisível, sobre astrologia, sobre tudo aquilo que você não consegue pegar, mas que acaba acontecendo, influindo na tua vida e demonstrando quem você é. Não saia daí, porque Ana Maria Ribeiro vem aí com novas notícias, novas informações. Ela já disse que o Brasil não deve ganhar a Copa. Vamos ver o que vai acontecer com Israel, com as eleições no Rio de Janeiro, no Brasil, e vamos ver o que vai acontecer com a ordem estabelecida no mundo, porque esse é o papo que nós estamos batendo com Ana Maria Costa Ribeiro. Já voltamos. Ana Maria, o mundo tem passado por momentos extremamente conturbados. Se a gente pegar o que aconteceu aqui no Brasil a partir do mês de junho desse ano, e se a gente andar um ano e meio para trás e pegar o que aconteceu no Egito, o que é que vem acontecendo que estamos vendo sublevações das sociedades em vários países do mundo e aparentemente isso ainda não parou? Nem vai parar tão cedo. Só quero mostrar aqui que esse meu livro... Conhecimento da Astrologia Mundial, Vocacional e Empresarial, Ana Maria Costa Ribeiro. Ela vai explicar o que é que ela quer dizer com esse livro. Então, esse livro ele fala, entre outras coisas, desses acontecimentos no mundo nos próximos anos, até mais ou menos 2060. Publicação de 2011? Publicação de 2011. Quer dizer, ainda não havia começado nada disso? Não, está tudo lá. Se alguém se der o trabalho de pegar, vai ver que está tudo lá. Então, essas coisas, elas são para o mundo. E, em alguns países, elas se refletem mais. Esses países, você só vai saber quais são os países se você tiver um mapa de cada país. Mapa de cada país é Você fala de mapa astral. Mapa astral de cada país. É que é uma coisa um pouco difícil de haver, porque nem sempre se sabe a hora. Como a gente estava discutindo há pouco, o mapa de Israel, que é 14 de maio. 14 de maio de 48, Tel Aviv, por volta tenho 2 horas aqui completamente diferentes. Uma 4 horas da tarde e outra às 2h30 da tarde. O potencial do país, ele existe de qualquer forma. Quando você não tem a hora, é que isso pode ficar mudando de lugar. O mapa do Brasil, a gente tem uma hora bem aproximada. Esse mapa do Brasil, na minha pesquisa, falada inclusive naquele livro, ele dá... Você vai para Cabral quando você faz o mapa do Brasil? Não, eu vou para 7 de setembro, 7 de setembro. Independência. Essa independência do Brasil. Ora, no caso do mapa do Brasil, a situação, ela, primeiro, não é para 2014 só. Isso já pegou 2013 e isso pega todo o próximo ano. Então, mais ou menos uns 3 anos que tem essa situação, que é, primeiro, uma situação que, falando assim de uma forma por alto, a gente pode ver toda uma alteração muito grande na população, no sentido de uma inclusão, uma situação que, acabando-se os limites, para fazer todo mundo no mesmo barco. Ou seja, as pessoas que têm dificuldades sociais e financeiras vão começar a ascender. Ou seja, a classe média vai se esticar. Aquilo que num determinado momento não havia no Brasil, agora começa a incrementar e acaba trazendo todo mundo nessa área com mais possibilidade de uma qualidade de vida melhor, é isso? Se vai chegar a uma qualidade de vida maior, espera-se que... Ou vai todo mundo afundar? O barco, esse mesmo barco, vai para o brejo. É isso que você quer dizer? Eu quero dizer que a ampliação da classe média aumentou bastante
Então, nós estamos numa época de inclusão, de não separação, e que, para que isso tenha o seu lado produtivo, tem que haver uma infraestrutura adequada. Então, isso é o que está faltando. De qualquer maneira, isso está mostrando também digamos, uma fantasia e um romantismo e uma idealização muito grande e que vai ter essa influência dentro das próximas eleições. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você estuda, obviamente que você busca informações, busca mapas, busca conteúdo para aquilo que você está querendo efetivamente conhecer. O que é que você viu do invisível que te assustou que vai acontecer no mundo daqui para frente? Que te incomodou? Você olha, pô, isso aqui, preferia não ter visto essa porcaria aqui. Bem, eu não diria não preferia ter visto, porque tem que se ver, né? O que eu acho em princípio, como eu tinha comentado, a estrutura do governo do mundo vai mudar. Então, isso quando chegar em 2024, eu estarei viva, eu sei que eu estarei viva lá. A gente vai ver que a situação de governos, em geral, elas não são mais a mesma coisa. Como houve uma época que acabou a monarquia, agora vai acabar a maneira como é feita. Como vai ser? O que vai acabar? É a democracia que vai acabar? Eu creio que não será esse tipo de democracia que tem agora. Mas eu não estaria me referindo exatamente ao tipo de situação, se seria democracia. Você está se referindo ao esquema... às autoridades, ao esquema de governo. Que vai acabar essa história de presidente, de deputado, de senado, de congresso, é isso que você está falando? Eu estou falando, eu não saberia dizer se é isso, porque não há informações sobre isso, mas eu... Mas é isso que vigora hoje. Espera aí, eu poderia dizer que, como está, absolutamente não vai ficar. Na verdade, eu não posso te dizer como. Você acha que vai haver uma participação popular maior? É isso? Eu acho que há uma coisa tipo 880. Ou uma participação popular maior... Ou nenhuma. Ou nenhuma. É 880. Nenhuma é ditadura. Nenhuma é ditadura. E a participação popular maior é a ampliação da democracia. Então, o que eu diria é que a gente está numa situação de 880. E como existe uma necessidade de sobrevivência muito grande de todo mundo, vencerá o que for mais forte. Novamente, você vê guerras, não? Eu não veria como guerras Você diz gerais. que vencerá o mais forte economicamente? Economicamente. Eu diria que eu não falaria de guerras mundiais, mas eu falaria de guerras regionais. Regionais. Bom, por falar em guerras, que é um assunto muito próximo dos judeus e do Estado de Israel, como é que você vê, então, Israel para esse período de 2024 em diante? Olha, 2024... Essa data é uma marca, né? Pelo que eu entendi. Primeiro explica isso, então. É uma marca do quê? No ano de 2024, o planeta Plutão ele entra no signo de Aquário. E no mapa de Israel, existem vários planetas no signo de Leão. Astrologicamente, isso significa uma oposição. Então, é uma puxada para lá e uma puxada para cá. Para você ter uma ideia, é uma coisa parecida que vem acontecendo nos Estados Unidos desde mais ou menos 2006, né? Quando houve aquela queda lá. Os Estados Unidos ele é do signo de Câncer e tem vários planetas em Câncer. E esse planeta Plutão, ele está agora, e já esteve há alguns anos, porque ele fica uns 16 anos nessa história, no signo de Capricórnio, ou seja, uma oposição entre Capricórnio e Câncer, que ficou em cheio e ainda está nos Estados Unidos. Então, não creio que os Estados Unidos vai ter uma tranquilidade antes de pelo menos 2022. Ora, quando chega... Mas os Estados Unidos, mesmo intranquilo, ele manda no mundo inteiro. Vai continuar assim? Ele vai passar por situações bem complicadas,
Mas vai ser muito difícil ele perder isso. Agora, eu só citei os Estados Unidos porque a partir de 2024 isso vai acontecer em Israel. Então, aí levam alguns anos, vão até 2044, estou falando de coisa muito para frente, mas que se pode começar a observar e ver o que... Não é tão muito para frente assim, não. São 30 anos. 30 anos não, são 16. Não, de 2014 para 2044 são 30 anos. Ah, não, para começar, para até 2024. Para terminar. Nós Aí estamos em 2014, nós estamos falando de daqui a 30 anos. Não, o final dessa história. Ah, o final sim, o início nós estamos falando para daqui a 10 anos. Certo. Então, isso aí me parece, são situações territoriais aí em Israel. Eu não vejo como uma coisa extremamente destrutiva, por causa da necessidade de sobrevivência do ser humano. Então, alguns podem querer destruir Israel, mas outros não quererão deixar. Outros não quererão. Agora mesmo, no mapa de Israel, a figura do Netanyahu está sob repressão. Então, ele não está com toda a corda. Não está na sua plenitude. Não está na sua plenitude. Já é como se fosse uma queda de braço. Agora, inclusive, o estão acusando de gastar dinheiro sem explicação. E muito, não é pouco. Pois é. Então, essa é o Netanyahu agora, esse aspecto de uma parede em cima dele, de restrições em cima dele, isso vai fregar o ano inteiro. Então, nisso daí você já tira um exemplo em que muitas vezes alguns grupos poderiam dizer, se vier para cá a gente explode tudo, mas outros grupos vão dizer, não, e nós? E a nossa família? E o Estado em si? A gente tem que permanecer. Então, isso daí vai haver algum tipo de situação. Não é fácil. Não, fácil não é. Porque, inclusive, dentro do mundo, em geral, aí não estou me referindo especificamente a um país, essas lutas de poder e situação, terrorismo ou coisa parecida, crimes associados ao poder, isso ainda vai continuar. Eu queria que você se preparasse para falar um pouquinho sobre a política no Brasil. Nós estamos mudando o comportamento das autoridades brasileiras. Existem deputados presos, existem empresários pagando pelos crimes que cometeram, existem criminosos do colarinho branco atrás das grades, existem juízes incomodados com a situação de impunidade no país. E eu quero que você me responda, mas não agora, porque nós estamos encerrando o nosso segundo bloco. Tá. Eu quero que você me responda no nosso último bloco, o que é que você está observando e por que essas modificações estão ocorrendo no Brasil e se essas modificações estão aqui para ficar ou se são apenas fogo de palha. Estamos conversando com Ana Maria Ribeiro, astróloga, diretora de uma escola onde você pode estudar o invisível, aqui em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, uma pessoa carinhosa, espetacular, séria, que já escreveu 25 livros sobre o tema e que tem informações interessantíssimas, como ela já está fazendo, a nos passar. Não saia daí que já já a gente volta com a Ana Maria Ribeiro. Ana Maria, e o nosso rincão, a nossa terrinha, o nosso bairro, a nossa rua, o nosso mundo brasileiro? Conta pra gente. Bem, o Brasil está passando por uma fase que já começou mais ou menos, não começou agora não, isso já tem mais ou menos uns 3 anos. E isso ainda vai continuar. Eu chamaria de uma certa idealização das pessoas em que a realidade não é encarada, ela é fantasiada. Então, com isso daí... A realidade é driblada, no final das contas. Para usar um termo de Copa do Mundo, isso. A realidade ela é driblada. Ninguém quer ver como as coisas estão acontecendo na verdade. Não.
É melhor deixar para amanhã. Então, existem situações que poderia dizer, eu chamaria gentilmente, de muita fantasia e de alguns subterfúgios que não se olha exatamente o que se deveria olhar. Você pode dar um exemplo? Eu poderia dar um exemplo, principalmente no que se refere à educação e à saúde, que são dois pilares de uma sociedade. Basta você ver alguns países que passaram por situações difíceis, como a Coreia, por exemplo, e que hoje, com o investimento de educação, ela está numa linha de frente. Então, se o Brasil realmente quer ser o país do futuro, teria que se investir muito nessa parte de educação. Senão a gente perde. E não sei até onde que isso será investido. Mas eu colocaria como uma perda de uma geração se não houver um investimento forte na educação. Mas nós estamos perdendo gerações desde Cabral. Perderemos mais agora. Estamos perdendo há 500 anos. Poderemos perder mais agora porque o mundo avançou muito. Então, em termos de você ter um progresso em diversos níveis, você tem que dar uma força para a cultura. Isso aí não sei. Se as pessoas não tiverem preparo, elas não conseguem enfrentar as dificuldades. Não. Eu acho que está havendo uma superficialidade muito grande das pessoas, em que se valorizam coisas que não têm o menor sentido, e com isso você perde não só as suas raízes, que é o passado, mas você também perde o futuro, porque você passa a encarar as coisas de uma maneira muito fácil, com muitos furos. Então as pessoas, elas se importam muito mais em situações midiáticas, em situações que são, vamos falar de uma forma assim... A aparência é mais importante exatamente, do que a realidade. Exatamente, a ditadura da aparência. Então, e sem se importar com veracidade e com base e com consistência. Então, isso aí pode ser muito bonito durante 5 minutos. Mas quando você faz uma preparação para um povo, mais tarde, ele poder construir alguma coisa, fica meio falso. Mas, de qualquer maneira, ainda assim, o Brasil tem pessoas que são muito bacanas nesse sentido de desenvolver o seu conhecimento. A gente sabe que tem cientistas muito importantes no Brasil, muitas pessoas que buscam um aprofundamento. A questão é que são poucos. Ô, Ana Maria, o Brasil, ele tem muita qualidade. E havia até uma piada que dizia, Deus conversando lá com algumas pessoas, vocês vão ver o povinho que eu vou colocar ali. Você acha que a influência de Portugal sobre o Brasil, ela continua sendo nociva? Acho. Os hábitos portugueses... Acho, veja bem, mas só que eu não colocaria da maneira como você colocou. Então coloca com da sua maneira. Um país, ele tem que se conhecer a história dele. E ao você conhecer a história de um país, isso é a mesma coisa para uma pessoa. Para eu saber o seu potencial, independente do seu mapa astrológico, eu tenho que saber a sua história dos seus antepassados pessoais. Porque isso daí é como se você estivesse vendo o invisível. Você estaria vendo as raízes de uma pessoa e as raízes de um país. Então, as raízes eu não colocaria, no caso do Brasil, que o problema é de Portugal, não. Eu acho que as raízes do Brasil, e nisso daí você vê os recentes livros de história, 1808, 1822, esses livros estão muito bem fundamentados. Se você ler aquilo, você está vendo essa continuação agora, em outros níveis.
Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer, uma transformação, uma mudança. A mudança é uma coisa muito difícil, porque para você mudar, você tem que quebrar um monte de relacionamentos, principalmente os relacionamentos. E aí a pessoa fica sozinha, fica sem os apoiadores, então tem que começar a construir uma outra coisa para outros apoiadores. Então isso eu acho que o Brasil deveria fazer, porque principalmente cultura, educação, saúde, isso diminui o potencial futuro do Brasil. O Brasil tem sido um país de muita sorte e vai continuar, porque Deus é brasileiro. Isso estatisticamente comprovado. Então, por falar em Deus, em brasileiro e em sorte, quais são suas ideias relativamente ao que vai acontecer em 2 turnos das eleições de 2014? Ou seja, em 10 meses nós vamos ter presidente novo ou renovação de mandato, vereador renovado ou renovação de mandato, e assim sucessivamente em todos os estados brasileiros, não só no Rio de Janeiro, não só em Brasília. Qual é a tua ideia para isso? Olha, primeiro eu não posso ter uma ideia firme por um simples motivo, que ainda não se sabe quem são realmente todos os candidatos. Para a presidência do Brasil ainda faltam, a gente tem uma certeza da Dilma e quem mais? Aécio, Eduardo Campos, Marina, Randolfo, sei lá quem, não sei. Então é preciso saber. É prematuro ainda. É muito prematuro, teria que se saber quem são os candidatos. Quem são esses aí. E no que se refere, e no Rio de Janeiro é a mesma coisa. E no que se refere dentro de um geral, eu estou vendo muita fantasia, muita falta de sustento, de solidez, de subsistência. Então, se as pessoas entrarem nessa viagem, que uma grande maioria entra, aí é a viagem, a fantasia que vai ganhar. O que você teria a dizer sobre a Venezuela, por exemplo? Como é que você enxerga esses movimentos pouco democráticos na América Latina e a influência que isso pode causar em países que têm dificuldades, como o Brasil, mas em que os regimes são democráticos? Veja o seguinte, um outro planetinha que está aí, que se chama Netuno, passando no Cio de Peixes, que é o tal planeta da fantasia, da ilusão, dos subterfúgios, etc. Isso não está acontecendo só no Brasil. Isso está acontecendo em outros países. Da América do Sul, a gente vê, não é só a Venezuela, tem alguns aí. A questão que eu encaro isso não é exatamente de acabar com não vejo como principal acabar com a democracia. O que eu vejo principal é o nivelamento muito por baixo de todo mundo. E quando há um nivelamento muito baixo, tudo fica extremamente baixo. Então não há uma elevação, porque se houvesse uma elevação, talvez essas pessoas não estivessem aí. Ô, Ana Maria, o que você acha, ou o que você pensa e sabe que as pessoas deveriam conhecer? Esses que estão te vendo e te ouvindo agora, que tipo de mensagem você deixaria para os nossos telespectadores na medida em que daqui a pouquinho o nosso programa termina? Vou deixar uma frase. Casse aquilo que está lhe caçando. Acabe com aquilo que está lhe matando. Ressuscite. O que quer dizer isso? É uma mensagem de luta. Uma mensagem que tira as pessoas da poltrona, do controle remoto da televisão e joga as pessoas na briga por aquilo que é importante para elas, é isso? É mais ou menos. Então explica melhor. Eu não colocaria como uma luta, porque quando você fala em luta, isso vai dar uma tensão. E tudo aquilo que é feito com tensão
não acaba bem. Então, eu estou falando no sentido de veja aquilo que vem lhe prejudicando, veja aquilo que vem lhe atrapalhando em termos de vida pessoal, principalmente em termos da sua personalidade. Aquilo que está lhe atrapalhando. Aquilo que atrapalha, se você mantém isso daí, você fica refém, você fica subjúdice daquela situação. Então, a gente tem que ter a liberdade de escolha, que é de você ser você mesmo, apesar dos outros te criticarem. É nesse sentido. Muito bem. Nós estamos realmente terminando o nosso programa e eu gostaria de te agradecer de coração a tua vinda aqui, o teu carinho com a Menorá, comigo, as palavras que você dedicou aos nossos telespectadores, e quero te oferecer os microfones e as câmeras do Menorá na TV para que você se despeça e faça suas considerações finais. Eu só gostaria de falar que a minha escola Urântia, ela se propõe a ensinar de uma forma absolutamente séria, profunda, todas essas ciências ocultas, e que a gente leva esse conhecimento como uma coisa muito importante para a expansão da consciência, para o crescimento de cada pessoa. Nós não ensinamos absolutamente coisas triviais. Nós vamos fundo dentro do grande conhecimento de todas essas ciências ocultas, porque se elas não fossem importantes, elas já teriam acabado há muitos anos. Telefone, endereço e e-mail para contato com a tua escola. A Escola Urântia fica na rua Visconde de Pirajá, 580 223. Telefone 22 59 53 38. Eu quero deixar aqui um beijo no coração dessa minha querida amiga, a Ana Maria, porque ela é show de bola. Eu tenho certeza que você aproveitou as colocações que ela fez, e isso vai te servir para as decisões que você vai ter que tomar a partir de agora. Nos vemos então semana que vem novamente no canal 26 da NET, na quarta-feira, às 10 horas da noite, e em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir em retransmissão. Um beijo no coração e bom 2014 para você.